Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 15 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Desejo a todos vocês um domingo maravilhoso e que cada um possa aproveitar esse momento, esse domingo, para estar com a família, para ir com a família à igreja, para se alimentar da Eucaristia e para fazer desse domingo verdadeiramente o dia do Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ele traz para nós uma maneira que Jesus usou para contar sobre o reino dos céus. Como vai ser esse nosso encontro com o Senhor. E nós precisamos entender muito essa parábola, essa história que foi contada por Jesus, porque através dessa história, cada um de nós temos a oportunidade de nos colocar no lugar dessa história. Porque o Senhor vai dizer que o reino é comparado com o rei que preparou uma grande festa de casamento para o seu filho. E quando tudo estava pronto, o rei manda seus empregados chamar os convidados, aquelas pessoas especiais, mas todos rejeitaram. Todos rejeitaram. Se preocuparam com os seus negócios, se preocuparam com outras coisas e não deram valor e importância ao convite daquele grande banquete. E outros ainda acabaram batendo nos empregados e bateram tanto que mataram aqueles empregados. O rei então vai ficar indignado e vai mandar então que fossem convidados todos que fossem encontrados pelo caminho. E essa história que Jesus contou é justamente para mostrar que eu e você que estamos ouvindo essa palavra, nós somos chamados pelo Senhor para participar um dia desse grande banquete do reino dos céus. Um dia, meu irmão e minha irmã,
haverá um grande encontro no céu. O encontro do noivo com a sua noiva. O encontro do Senhor Jesus com a sua noiva, que é a igreja. E quando Jesus vem, ele vem para que esse convite do Pai pudesse ser estendido a toda a humanidade. E começou pelos judeus. E o evangelho, ele foi sendo propagado por todo mundo. Mas quantas pessoas se encaixam nesses que foram convidados e rejeitaram? Quantas pessoas hoje ainda não colocam o reino dos céus e a vida eterna como prioridade na sua vida? Quantos estão preocupados com tantas coisas desse mundo? Quantos têm preenchido a sua mente, o seu coração com as coisas aqui da terra, esquecendo que existe uma eternidade? E quantos ainda acabaram matando aqueles que foram enviados pelo Senhor para fazer um convite à salvação? Quantos profetas, quantos homens e mulheres de Deus na história da salvação morreram por aqueles que não deram ouvidos ao convite do Senhor, ao convite do Pai, para participar do reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, essa história, ela se atualiza hoje na nossa vida, porque todos os dias, não é um dia e depois daqui a 10 dias, não, todos os dias, algum servo do Senhor, um sacerdote, um pregador, uma pregadora, através de vários veículos de comunicação, nas redes sociais, nas santas missas, nos encontros, quantos estão e continuam fazendo esse convite? E quantos ainda rejeitam esse convite do Senhor? E algo que me chama muita atenção no evangelho de hoje é que o rei, o pai do noivo, ele não desistiu de celebrar o casamento do seu filho. Por causa daqueles que rejeitaram, ele não desistiu. Ele continuou com o seu plano. E assim também, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor vai fazer. Deus não vai desistir do seu plano por causa daqueles que rejeitam. O Senhor não vai desistir dos seus propósitos por aqueles que não o colocam como prioridade na sua vida. No Evangelho de São João, no capítulo 1, vai dizer assim: Jesus veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade do Pai. E essa é a grande verdade. Por isso Jesus vai dizer, na segunda parte do Evangelho, como os convidados não quiseram, o rei então ficou indignado, mas o rei não desistiu. Porque ele disse: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, vocês vão até as encruzilhadas dos caminhos, e vocês vão convidar para a festa todos que vocês encontrarem. Todos que vocês encontrarem. A festa já está pronta, mas foram os convidados que não foram dignos dela. A certeza que Jesus nos dá é que um dia essa festa vai acontecer. Um dia o noivo vai encontrar definitivamente com a sua noiva. E outra certeza que o Senhor nos dá, e que eu quero convidar você que está ouvindo essa pregação, para abrir o seu coração e tomar posse. Não há nada mais importante na nossa vida do que o reino dos céus. Tudo fica em segundo plano. Por isso, então, o rei mandou que os empregados saíssem pelas encruzilhadas, pelo caminho, e convidassem todos para participar da festa. E dentre esses todos,
o Senhor deseja que possa estar meu nome, possa estar o seu nome. Ele convidou a todos, porque muitos rejeitaram, porque muitos desprezam, porque muitos ainda não têm o entendimento real da eternidade e do reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus derrama na cruz o seu sangue por cada um de nós, Ele abre as portas dos céus, do reino dos céus, para cada um de nós. E agora, a nossa missão é aceitar esse convite. Vinde a mim, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, a nossa prioridade deve ser a eternidade. Aceitar esse convite do Senhor. E é por isso que eu digo sempre nas palavras, nas pregações, Deus não condena ninguém. O Senhor deseja que todos possam se arrepender e possam aceitar o convite. Mas é justamente aquele que não aceita o convite do Senhor, aquele que coloca outras coisas da sua vida como prioridade e deixa o reino dos céus como segundo ou terceiro plano. Quando a pessoa age assim, é essa pessoa que está declarando a sua sentença de morte. E o convite é para todos, bons e maus. O Senhor, Ele não faz distinção de pessoas. Ele me chama, Ele te chama. Jesus morreu para que todos nós tivéssemos a oportunidade de dar o nosso sim para o Senhor. Então não demora mais, meu irmão. Não demore mais, minha irmã. Se você ainda não se decidiu pelo reino dos céus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não demore mais. Faça isso hoje, porque é uma palavra que nós falamos e é uma grande verdade. O dia de hoje, porque o amanhã não nos pertence e amanhã pode sim ser tarde demais. Eu creio que quando aquela festa começou, muitos que não aceitaram se arrependeram, mas já era tarde demais. Não deixe para amanhã. Entregue a sua vida para o Senhor hoje. Você pode fazer isso agora, nesse momento que você está ouvindo essa pregação. Se você puder fazer isso, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e fala para Jesus: Senhor, eu te aceito. Eu te aceito como meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. E nesse momento eu entrego a minha vida nas suas mãos. E assim que você tiver a oportunidade, na segunda-feira, e quem sabe hoje mesmo, procure um sacerdote. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que algo novo vai acontecer na sua vida. Jesus vai dizer que a sala ficou cheia de convidados, porque os empregados chamaram todos, maus e bons, porque o reino dos céus é para aqueles que eram pecadores e que, desejando o reino dos céus, vão deixar Jesus transformar as suas vidas, sua história, e vão ser renovados pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor. É para todos nós. Não importa o que aconteceu na nossa vida antes do Senhor. Importa é nós aceitarmos esse convite. Fazemos parte dessa festa. E assim o Senhor, Ele vai transformando a nossa vida. E olha que interessante que Jesus contou. Ele disse que quando o rei entrou para ver os convidados, ele observou um homem que não estava usando traje de festa. E aquele homem, então, foi expulso daquela festa. Sabe o que isso significa, irmão e irmã? O homem que não estava usando traje de festa é aquele que não se lavou no sangue do Cordeiro. É aquele que não se arrependeu dos seus pecados. O traje de festa
é a roupa nova que o Senhor nos dá, é a veste nova, lavada no sangue do Cordeiro, porque é o sangue de Jesus, aleluia, que nos purifica de todo pecado. E se nós não nos deixar ser lavados pelo Senhor e não vestir essa veste nova, nós não poderemos participar dessa festa. Não há como nós irmos para o céu sem nos arrepender e sem passar por Jesus. Porque o próprio Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus fez questão de, nessa história, dar o exemplo desse homem para dizer que a eternidade passa pelo Senhor, por uma conversão sincera, por um desejo de mudar de vida, aceitar o Senhor Jesus. Eu quero repetir mais uma vez, não é sair da nossa igreja e ir para outra igreja. Aceitar o Senhor é aceitar o sacrifício dele na cruz. E a partir desse aceitar, cada um de nós assumimos o compromisso de viver essa vida nova. E Jesus finaliza dizendo: muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas entendamos isso claramente. Não é que o Senhor quer escolher poucos. Ele chama a todos. Mas muitos não querem aceitá-lo e desprezam a sua palavra. Mas eu desejo de todo o coração que nós estejamos entre aqueles que aceitaram o convite do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse domingo, dia do Senhor, eu quero colocar a minha vida, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração, Senhor. Porque o Senhor conhece a nossa vida. E se essa palavra foi proclamada hoje, Senhor, é porque alguém precisa ouvi-la. A começar de mim, que nós possamos, Senhor, tomar uma atitude séria diante do Senhor. Que ninguém possa adiar mais a sua conversão. Senhor, que nenhum de nós possamos colocar nada desse mundo à frente como prioridade e trocar a nossa salvação pelas coisas desse mundo que perecem e que acabam, Senhor. Mas que possamos buscar o Seu reino. Que possamos, Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor e deixar que a Sua vontade prevaleça na nossa vida. Toca no coração de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa mais uma vez nos chamar à conversão sincera, à mudança de vida. E que nós sejamos contados entre aqueles que foram convidados e que aceitaram prontamente estar na Sua presença e renunciar ao pecado. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.